Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre a metodologia ágil Scrum. Então, para começar, a gente vai começar falando sobre os conceitos básicos, né? Quando que essa metodologia ágil foi concebida, esse tipo de coisa, né? Um pouquinho da história aí do Scrum. Bom, o Scrum foi proposto em uma conferência, apareceu em um artigo, em um paper, né, de uma conferência da OPSLA em 1995 e foi proposto por esses dois pessoas aí, o Jeffrey e o Ken. O Scrum ele não é apenas uma metodologia ágil, né? Ele virou uma indústria, né? Então você tem livros só sobre Scrum, consultoria, certificações. Então virou uma verdadeira indústria. E se você comparar o Scrum, que é essa metodologia ágil, com o XP, existem algumas diferenças aí, porque, por exemplo, o Scrum ele não é apenas para projetos de software. Então você pode usar Scrum em outro projeto que você tem. Por exemplo, de uma outra engenharia. Não necessariamente é de engenharia de software, né? Então, como ele não é específico para software, qualquer outro tipo de projeto, né, pode usar ele. Então, o Scrum não define práticas específicas de programação como o XP, que, por exemplo, define que você use integração contínua, refatoração, TDD, né, que é o Test Driven Development, que é aquela ideia de você primeiro fazer o teste, implementar o teste, depois implementar o requisito, né? Isso, ou seja, você fazer o teste primeiro, né? E o Scrum, então, ele define um processo, digamos assim, mais rígido que a programação extrema, onde você tem eventos, papéis e artefatos muito bem definidos nessa metodologia. O principal evento, né, quando se fala em Scrum, são as sprints, né? Ou seja, como o Scrum é uma metodologia ágil, ele prega, né, ao contrário do modelo cascata, que o software o desenvolvimento, né, de um software é baseado em iterações. Então, a cada iteração, você entrega uma partezinha ali de software para o seu cliente. Então, você está entregando para o seu cliente um subconjunto de requisitos ali. Geralmente, essa sprint, né, ela pode durar até no máximo um mês, só que geralmente são 15 dias que as pessoas costumam trabalhar, 15 dias a um mês, né? Tá, qual é a ideia da sprint? O que se faz nela? Nada mais é do que implementar as histórias dos usuários, e as histórias dos usuários nada mais são do que os requisitos do software que foram coletados junto aos stakeholders. Lembrando que stakeholder é toda e qualquer pessoa envolvida direta ou indiretamente ali na construção do software. Então, o seu cliente é um stakeholder ali direto. Um desenvolvedor é um stakeholder. Um Product Owner, né, que é um papel do Scrum, que é quem define as histórias do usuário e documenta isso num backlog de produto, também como se diz, é um papel aí dentro do sprint, né? Bom, aliás, um papel dentro do Scrum, né? Falei errado. Então, o que são histórias? Histórias nada mais são do que funcionalidades, ou seja, as features do sistema. O que vai ser implementado? Então, você imagina o seu stakeholder, você teve reuniões com ele, no caso, quem que faz esse papel é o Product Owner, de conhecer o que o seu cliente quer.
E não só conhecer, documentar isso, documentar todas as histórias dos usuários em um backlog do produto. Então, por exemplo, um exemplo de história seria essa história aí, por exemplo, postar pergunta, onde você tem o título da história e uma pequena descrição. Por exemplo, vamos supor que é postar pergunta num serviço de pergunta e resposta, como um Stack Overflow, por exemplo. Então, a história consiste em, quando o usuário estiver logado naquele sistema, ele pode postar uma pergunta, alguma dúvida de programação, alguma coisa que ele não entendeu, algum problema de configuração, enfim. E você tem que permitir ele postar uma pergunta num site. Quem que escreve as histórias? Quem desenvolve esse papel é o dono do produto, que é chamado de Product Owner, né, no Scrum. É o PO. O PO, ele é papel obrigatório no Scrum, né? E ele é um especialista no domínio da aplicação. E é ele que vai criar o Product Backlog, né, com todas as histórias do usuário. Entre outras coisas também, a gente pode falar que o PO, tá, só adiantando um pouco, ele é o responsável por conversar com os desenvolvedores, né, tirar as dúvidas que os desenvolvedores porventura tenham, né, durante o sprint, né, que geralmente dura aí 15 dias, que a gente está falando, no máximo um mês, né. E o PO, ele não é importante dizer assim, ele não é chefe de ninguém, tá? Quando se fala em Scrum, a gente tem equipes auto-organizáveis, ou seja, ali ninguém é chefe de ninguém, né? O Scrum Master não é chefe da equipe, o Product Owner, né, também não é chefe da equipe, ninguém é chefe de ninguém. De modo que isso é legal, porque você dá uma autonomia para os desenvolvedores também. Falar para o Product Owner, por exemplo, que naquela sprint ele não consegue implementar todas aquelas tarefas, por exemplo. Então você não tem mais aquela relação de chefe, né? Porque quando você tem uma relação de chefe e empregado, acaba travando um pouco, né? Se o seu chefe está pedindo, como se diz, tá, então eu vou fazer mesmo sabendo que eu não consigo fazer dentro daquele intervalo de tempo que ele me deu, né? E o Product Owner também é o responsável por priorizar quais são as histórias que vão ser feitas primeiro, então ele prioriza isso no Product Backlog. As histórias que estão no topo do backlog do produto são as primeiras a ser feitas, né? E como que ele sabe isso? Conversando com o cliente, com o stakeholder. Ele vai sabendo o que o cliente está necessitando mais, né? Qual que é a urgência desse cliente. Às vezes o cliente está precisando já daquelas features logo. Então é claro que isso vai ser feito primeiro, né? Então, antigamente, né, quando no início lá, né, do desenvolvimento de software, quando ainda começou a fazer engenharia de software como se fosse, né, como eu já disse nas aulas anteriores, como se fosse as outras engenharias tradicionais, como engenharia civil, por exemplo, engenharia elétrica e tudo mais, o que era feito? Era os stakeholders, eles conversavam, né, relatavam o que eles desejavam no produto, quais são as features que eles queriam, e o analista de requisitos fazia entrevistas, coletava os requisitos e fazia o quê? Documentava, né, tudo aquilo, modelava também, criava os diagramas e documentava tudo. Só que isso demorava, né? Ou seja, até isso chegar para o desenvolvedor demorava às vezes muitos meses, poderia levar até anos. Então, enquanto isso, os desenvolvedores, enquanto não recebiam essa documentação completa, abrangente do sistema,
eles não faziam nada, né? Eles tinham que receber essa especificação completa. Só que, como a gente já disse nas aulas anteriores, né, o waterfall, né, o modelo cascata, ele acaba travando um pouco o processo, e ele não deu certo com o software, né? Porque você só vai passar para a fase, por exemplo, de implementação só depois que você coletou todos os requisitos com o seu cliente. Só que no mundo real, como é um mundo muito dinâmico, pode ser que o seu cliente mude de ideia, os requisitos mudem, né? Então, é mais interessante uma metodologia ágil como o Scrum. Hoje, né, no Scrum, né, como o PO, né, o Product Owner, ele acaba fazendo a ponte entre o stakeholder e os desenvolvedores. Então, isso é legal porque o PO ele interage diretamente com o stakeholder para saber as necessidades, as features que os clientes desejam no software, né? E também o PO tira dúvidas dos desenvolvedores, né? Prioriza as histórias que vão ser feitas ali naquela sprint, mas lembrando que ele não é chefe de ninguém, né? A comunicação entre PO e desenvolvedor, ela é menos formal, digamos assim, do que era antigamente, né? Então ele inclusive explica as histórias que porventura algum desenvolvedor não tem entendido. Então, quais são as funções de um PO, né? Então, todo time Scrum tem PO, é obrigatório. Assim como todo time Scrum também é obrigatório ter um Scrum Master, que é o antigo gerente de projeto ali, só que é um pouco diferente, né? Porque agora o Scrum Master, eu vou falar logo mais, ele também não é uma autoridade ali, certo? Ele é apenas um especialista de Scrum. Mas sobre o PO, voltando aqui no PO, as funções do PO são várias também. Não só conversar com esse cliente e entender a necessidade, mas também documentar, usar a linguagem natural e escrever, né, as histórias, documentar todas as features do sistema, os requisitos, né? Outra coisa, ele pode tirar dúvidas, explicar as histórias para os desenvolvedores durante o sprint, definir testes de aceitação para garantir que o que o cliente queria foi atendido. Ele também é o responsável por priorizar as histórias dentro do Product Backlog, ou seja, saber quais as histórias que devem ser feitas primeiro, quais que devem ser deixadas para depois. Ele também é o responsável por manter o backlog do produto. Ele é considerado o dono do produto, né? É o especialista de domínio da aplicação. E acaba que essa ideia aí do backlog do produto, você tem todas as features para serem implementadas. Só que, lembra, agora é um escopo aberto. Então, as histórias, elas podem entrar e sair do backlog do produto a qualquer momento, né? Por quê? Por que ela pode sair? Porque, às vezes, o próprio cliente mudou de ideia. Não precisa fazer mais desse jeito, não. Então, o que você vai fazer com aquela história? Te retirar do Product Backlog. Assim como o seu cliente pode ter novas ideias e aí novas histórias vão entrar nesse Product Backlog. Então, o backlog do produto, como eu estava dizendo, contém todas as histórias documentadas pelo PO, né? E lembrando que esse backlog do produto ele tem que ser priorizado pelo PO, até para a equipe saber o que tem que ser feito primeiro, né, nos primeiros sprints, o que tem que ser feito depois. E esse backlog, como eu estava dizendo, ele é muito dinâmico, né, vai depender muito da vontade do seu cliente, do seu stakeholder. Pode mudar muito esse backlog. Então, perceba que agora você está lidando melhor com esse requisito em constante mudança, né? Ou seja, já que o requisito vai mudar, já que o meu cliente pode mudar de ideia, eu preciso de uma metodologia ágil, uma coisa mais flexível.
que a qualquer momento eu posso retirar, excluir uma história do meu backlog ou introduzir novas. Então, você tem aqui no Scrum um processo mais rígido que o XP, e aí você tem eventos muito bem definidos, por exemplo, todas as reuniões, que são chamadas também de cerimônias, né? Então, por exemplo, a reunião de planejamento de sprint é um evento, o próprio sprint, que é outro evento, a reunião de retrospectiva da sprint, de revisão da sprint, são todas cerimônias, eventos que estão documentados, né? E sendo que cada reunião, cada evento tem o seu propósito muito bem determinado. Já quando se fala no PO, né, que é o dono do produto, ou quando se fala no Scrum Master e os desenvolvedores em si, eles exercem papéis na equipe. Uma coisa também que eu acho que é importante falar é que as equipes Scrum, elas são equipes geralmente pequenas, tá? E por que isso, né? Tem todo um estudo em cima disso, mas é claro que equipes pequenas já... você imagina o seguinte, fazer uma reunião com um grupo menor de pessoas é muito mais produtivo do que fazer uma reunião com um grupo maior de pessoas, né? Porque se a equipe for muito grande, você vai perder horas, né, na sua reunião. Então, as equipes do Scrum não são grandes ali, né? 5 a 9 pessoas, coisas do tipo. Então, não são equipes menores. O pessoal brinca, né? Fala assim, são equipes de 2 pizzas, né? Ou seja, 2 pizzas você resolve o problema ali, né? Dá alimento a todo mundo. Então, quer dizer, equipes pequenas. E, como eu disse, também tem os artefatos muito definidos. Artefato é tudo aquilo que é gerado como tipo uma documentação que é gerada ali durante os sprints, né? Então, por exemplo, o backlog do produto, ele é um artefato, é uma documentação de tudo que tem que ser feito naquele sistema até então, né? Por exemplo, tem outros artefatos. Quando se fala, por exemplo, no gráfico burn down, né, que a gente vai falar mais para frente, ele é um artefato, porque é através daquele gráfico que ficam geralmente nas salas das empresas, né, onde as equipes se reúnem para trabalhar, é através daquele gráfico que você tem uma noção de desempenho da equipe. Se a equipe está atrasada, se o sprint está atrasado ou não, quantas horas ainda falta para terminar, né, de implementar todas aquelas tarefas. Então, você percebe que no Scrum os artefatos também são muito bem definidos. Então, no início de tudo, né, você tem a primeira reunião que tem, o primeiro evento que tem, né, é o planejamento da sprint, que é saber o quê? O que vai ser implementado no próximo sprint? Quem define isso? O Product Owner, o PO. E o PO, então, ele vai falar para a equipe, vai propor quais as histórias que ele gostaria de ver implementada. Ou seja, no próximo incremento desse software, o que é interessante já liberar para o seu cliente. E os desenvolvedores vão receber essas histórias, vão também quebrar essas histórias em tarefas, né? Que são porque imagina uma história, você pode quebrar ela em várias tarefas. Vou dar um exemplo logo em seguida, mas, por exemplo, postar uma pergunta num serviço de pergunta e resposta, você tem várias tarefas em cima disso. Por exemplo, criação de tabela de banco de dados, a interface web, né, que você tem que criar para permitir que a pessoa poste uma pergunta, né? Então, a camada de acesso a banco de dados, tudo isso são
as tarefas, né, dentro da história. Então é como se a história pode ser quebrada em várias pequenas tarefas e cada tarefa que vai ser alocada a um determinado desenvolvedor. Então os desenvolvedores eles vão inclusive estimar cada tarefa baseada até na experiência deles, e assim vai, à medida que o tempo passa, eles vão conhecendo a velocidade da equipe, né? É claro que uma equipe mais experiente, a velocidade dela vai ser maior, então ela vai em uma única sprint, geralmente a equipe vai conseguir implementar um número maior de tarefas, né? Ao passo também que a equipe, se for menos experiente, com certeza o número de horas ali dentro da sprint também tende a ser menor, né? Ou seja, a capacidade de desenvolvimento daquela equipe, até por conta de menos experiência, ainda está às vezes aprendendo, né, uma determinada tecnologia, um determinado framework, pode influir na velocidade do time, né? Às vezes o time vai ser menos ou mais experiente, aí vai depender de cada equipe, mas é claro que também não adianta fazer tudo correndo, né? Porque software é aquele negócio também, tem que ter o bom senso, né? Às vezes se você faz tudo correndo também demais, não necessariamente isso é qualidade, né? Você pode estar muito bem introduzindo mais erros e isso não é desejável, obviamente. Então é importante que numa equipe Scrum, num time Scrum, você não tem mais essa noção de hierarquia, de está no nível hierárquico maior, então eu tenho que ele é meu chefe e tal. Não, PO não é chefe de desenvolvedor, o Scrum Master também não é chefe de desenvolvedor. É claro que o PO e o Scrum Master, eles também, cada um desempenha um papel diferente, né? Então, por exemplo, o Scrum Master, ele vai ajudar, auxiliar a equipe a seguir o processo de Scrum. Ele que vai convocar a equipe para fazer reunião diária, né? E ele exerce como se fosse o papel do antigo gerente de projeto, mas agora sem essa hierarquia, né? Não tem mais a hierarquia aqui. Mas ele tem, por exemplo, quando eu faço essa comparação com o antigo gerente de projeto, é mais para dizer que o Scrum Master, né, ele tem noção de quais tarefas já foram feitas, que tarefa tá com cada pessoa, né, ele tem essa relação. Ele tem essa relação de saber assim, se a sprint está atrasada, se o projeto está atrasado, né? Ele que, por exemplo, remove empecilhos não técnicos que as pessoas podem ter, né? Então é importante dizer que os desenvolvedores têm autonomia para dizer assim, até para o PO, falar, olha, a gente não consegue implementar isso por causa da velocidade da equipe, a gente consegue implementar um número menor de histórias. Então é uma conversa mais informal, né? Então a primeira reunião, planejamento da sprint. Essa reunião é dividida em duas partes. A primeira parte, o PO define quais as histórias que ele quer ver implementado dentro daquele sprint, que geralmente, como eu disse, gira em torno de 15 dias. E aí, na segunda parte da reunião, essas histórias elas têm que ser quebradas em tarefas, né? Tarefas são atividades menores, né, do que as histórias. Imagino que uma história pode ser dividida em 5 tarefas, por exemplo. E o que vai ser alocado aos desenvolvedores são as tarefas, né? Então, como eu até já dei o exemplo anterior, imagine que você tem a história que o PO escreveu lá de postar pergunta. Então, dentro dessa história, você tem a tarefa, por exemplo, primeiro, aonde que essa pessoa vai postar pergunta? Tem que ter uma interface web, uma interface gráfica ali. Mas, e aonde que
que isso vai ser salvo? Vai ser no banco de dados. Então você tem que criar a tabela, é uma outra tarefa. Você tem que criar a camada de acesso a dados, é uma terceira tarefa. Então, perceba que você tem várias tarefas dentro de uma história, né? Então você tem a parte de front-end e a parte de back-end, né? Bom, você vai ouvir muito falar também do Sprint Backlog. Nada mais é do que a lista das tarefas que devem ser atendidas dentro daquela sprint, que foram previamente priorizadas, né, pelo PO. E mais que isso, cada tarefa já tem mais... a equipe geralmente estima a duração dela, baseada na experiência da equipe. Então, essa lista de tarefas, com os responsáveis de fazer cada tarefa, a duração estimada para essas tarefas é o Sprint Backlog. Bom, então vamos começar a sprint. Está pronto para começar, né? Então, os desenvolvedores vão fazer as implementações. Cada dia o desenvolvedor chega, vai lidar com uma tarefa diferente. Às vezes tem tarefa que é um pouco mais complexa, ele gasta mais tempo, outras menos. E o Scrum Master vai fazer um burn down chart, né? Até para saber o andamento da sprint, se está atrasado ou não, né? Inclusive, dentro da sprint, né? Geralmente as tarefas, né? Quem já está trabalhando em empresa já deve estar mais em contato com o Scrum, né? Isso não é tão novo para quem já está trabalhando. Os quadros, né? Você tem as tarefas lá neles, né? Que são os post-its. E nesses quadros você tem as listas de tarefas que ainda tem que fazer, quais que estão sendo feitos naquele momento, quais que estão em fase de teste e quais que já terminaram, né? Agora, vamos dar uma aprofundada no Scrum. Já que a gente viu o basicão, vamos começar a aprofundar em outros conceitos adicionais, né, do Scrum. Esse é o objetivo, aprofundar nosso conhecimento. Então, equipes Scrum, times Scrum, são equipes auto-organizáveis, que do tamanho de 2 pizzas, vamos dizer assim, né? São equipes pequenas, de 5 colocou 11 membros aqui, isso aí varia um pouco, mas não são equipes grandes, né? Até para facilitar a comunicação, para facilitar as reuniões. E geralmente essas equipes sempre vai ter lá um PO, um Scrum Master e 3 a 9 desenvolvedores. Então, é claro que dentro desses desenvolvedores podem ter pessoas que fazem também testes, né? Então, por exemplo, até testes mais sofisticados, testes de caixa branca, por exemplo, né? Que vai olhar mais desempenho, disponibilidade, segurança da aplicação, mas geralmente é de 3 a 9 desenvolvedores aí. O Scrum Master, como eu disse, ele exerce um papel diferente do PO. Ele é um especialista em Scrum na equipe. Então, vamos supor que você está com uma dúvida em Scrum sobre quando que deve fazer a reunião de revisão da sprint e o que deve ser debatido nela e tudo mais. Você pode perguntar para o Scrum Master. E ele vai ajudando a equipe nessas dúvidas que podem surgir com o Scrum. E além disso, pode conduzir também, ele pode conduzir as reuniões, né? Por exemplo, todo dia tem a Daily Scrum, que é a reunião diária. Então ele chama a equipe, gente, vamos fazer reunião? Então tá. Então é ele que vai ouvir todas as pessoas, todos os desenvolvedores, e baseado nos obstáculos que esses desenvolvedores forem relatando para ele pode remover empecilhos.
né? Então, principalmente obstáculos não técnicos. Então, por exemplo, vamos supor que o desenvolvedor lá está precisando de fazer um teste numa funcionalidade, às vezes criar uma procedure, né? Só que essa procedure tem que ter um banco de dados de teste, né? Para ele poder, às vezes, excluir dados em tabelas e tudo mais. Mas vamos dizer que a equipe de banco de dados não criou esse banco de dados de teste. Então, tem que pedir para a equipe criar, né? Então, o Scrum Master pode ir até a equipe de DBA, por exemplo, e solicitar isso, para não ter que o próprio desenvolvedor saia lá da mesa dele e vá até a equipe de DBA para conversar isso. Então, esse tipo de empecilho, ele vai ajudando, né, a equipe nesse aspecto, né? Às vezes, por exemplo, o desenvolvedor está com a máquina lenta, né, uma máquina faltando memória e tal, então é ele que vai resolver esse tipo de obstáculo. Mas veja bem que ele não é o chefe do time, né? E, inclusive, ele pode pertencer a mais de uma equipe Scrum, né? Às vezes as empresas adotam isso porque ele não vai ser a pessoa que vai implementar, né? Que vai ter que ter o conhecimento de um framework, de várias bibliotecas de código, como usa uma determinada linguagem de programação e tudo mais. Então, muitas das vezes ele pode ser compartilhado em outras equipes Scrum e desempenhar papel em mais de um projeto diferente, né? Os eventos aí que a gente tem que falar é a reunião diária, que é clássica, né? Todo mundo que já trabalhou com Scrum sabe que todo dia tem aquela reunião, que todo mundo fica de pé, cada um, geralmente a reunião dura pouco tempo, né? No máximo 15 minutos de duração, onde cada participante vai falando o que ele fez no dia anterior, né? O que ele pretende fazer hoje, né? No dia que está sendo feita a reunião, e se ele está tendo alguma dificuldade, porque isso, caso ele tiver, o Scrum Master toma nota disso e vai resolver esse empecilho. Qual que é o objetivo de uma reunião diária no Scrum? Nada mais é do que melhorar a comunicação entre os membros, né? Antecipar problemas e tudo mais. E depois que passou esses 15 dias, vamos dizer assim, ou no máximo 30 dias, né? Terminou a sprint, então vai ter 2 reuniões ali para fechar a sprint, que é a reunião de revisão e a reunião de retrospectiva. São 2 eventos aí adicionais do Scrum. Bom, a reunião então de revisão do sprint nada mais é do que a equipe, o time, mostrar para o PO e para os stakeholders. Veja que no Scrum os stakeholders, né, eles estão em constante contato com o PO, né, com o desenvolvedor. Então você traz o stakeholder para próximo, né, de você e evita ele distanciar, né? E outra coisa é que após que a equipe ter mostrado quais tarefas eles implementaram, quais histórias eles já conseguiram implementar e testar e tudo mais, pode ser que todas as tarefas foram feitas com sucesso e tal, mas pode ser que apenas parte dessas tarefas foram finalizadas. Então, as tarefas que não foram finalizadas, elas retornam para o backlog do produto. Então, é bom a gente ter ciência disso, né? E pode ser também que foram feitos, às vezes, até testes de aceitação com o seu stakeholder, e a história que foi implementada não é muito daquele jeito. Então, isso é reprovado e aí volta para o backlog do produto, para isso ser refeito.
Já a reunião de retrospectiva seria o último evento ali do seu sprint, né? E a ideia dessa reunião é mais para o time identificar os pontos fracos, os pontos fortes também ali dentro do sprint e identificar os gargalos. Onde que eu posso melhorar? Eu posso melhorar nisso. Então no próximo sprint eu vou colocar isso em prática. Então seria mais as lições aprendidas, né? Mas veja que não é uma reunião para lavar roupa suja, tá? É mais para melhorar o processo em si. Então, mais alguns conceitos de Scrum, né? Quando se fala em time box, né, que seria um intervalo fixo no tempo, o Scrum, né, as atividades dentro do Scrum, elas têm um time box bem definido, né? Então, por exemplo, para você ver essa tabela aí, para cada evento você tem o time box dele, que já foi definido. Então, por exemplo, para planejar um sprint, você pode demorar no máximo 8 horas, né? Para você, um sprint, que é uma iteração ali dentro do seu product backlog, vamos dizer assim, no máximo um mês, né? Você pode durar no máximo 30 dias. A reunião diária não pode ser uma reunião, aquela reunião demorada, porque pensa, todo mundo está em pé ali, uma reunião demorada vai atrasar a atividade de cada membro. Então ela tem que ser uma reunião rápida, de no máximo 15 minutos. Já a reunião, por exemplo, de revisão, no máximo 4 horas. Então você vê que cada evento no Scrum tem um time box bem definido. Bom, quais são os critérios que a gente tem que levar em consideração para falar que aquela história que foi levantada junto ao seu stakeholder, né, pelo PO, que aquela história está validada, que está tudo ok com ela? A gente tem que considerar 2 aspectos fundamentais. O primeiro é a qualidade externa e o outro seria a qualidade interna daquela história. Bom, quando a gente fala em qualidade interna, a gente está falando de código, né? Então está falando, por exemplo, você implementou os testes de unidade dessa história, você fez a revisão de código para certificar que nenhum bug foi introduzido, né? Já aspectos de qualidade externa são aspectos relacionados à funcionalidade, né, do seu software, e também está relacionado também com a qualidade do software em si. Por exemplo, se está com uma boa segurança, uma boa disponibilidade. Então, a gente, para falar que aquela história foi concluída, não basta ter um teste de unidade para ela, por exemplo. É também importante que ela tenha atendido o que o seu cliente queria, que seria uma qualidade externa. É importante também que tenha um bom desempenho, porque ninguém quer uma coisa lenta. E aí já entra na parte de requisito não funcional, né? Que você quer ter um bom desempenho, uma boa usabilidade ali, né? Outros artefatos do Scrum, só para a gente ir fechando aí. Então, o Scrum Board, que é o quadro Scrum, que a gente vê nas empresas, nas salas, nada mais é do que um quadro cheio de post-it, sendo que cada post-it é uma tarefa que deve ser desempenhada ali e implementada ali dentro do sprint, né? E ele é dividido em to-do, ou seja, o que você ainda tem que fazer, doing, que é o que está sendo feito naquele momento. Inclusive você pode até colocar em cada papelzinho, em cada post-it, o nome da pessoa que está desempenhando, né, aquela tarefa. Depois que foi implementado, isso tem que ser testado, né? O próprio, geralmente, quem desenvolve o teste de unidade é o próprio desenvolvedor.
Mas isso também pode ser testado por outras pessoas. É até conveniente que outras pessoas da equipe testa o que você fez, porque geralmente a gente, até o pessoal brinca, né? A gente não deve testar o próprio software, porque o outro que não conhece o software, ele pode muito bem ir em outras partes que a gente nem imaginou. E o DOM seria aquilo que já está pronto, já foi testado, já foi validado, né? Então são histórias que já foram concluídas, que estão respeitando tanto a qualidade externa quanto interna. Aqui só uma figura, né, de um quadro Scrum dentro de uma empresa, né? Você vê o tanto de papelzinho ali. Esse quadro ele é muito conhecido, é característico do Scrum, né? O gráfico de burn down, que é feito pelo Scrum Master, onde esse gráfico ele mostra muito bem o desempenho da equipe, né? Então, idealmente, o gráfico tem que ser assim mesmo. Ele vai tendo que ir caindo mesmo até ficar zerado aqui. Por quê? Porque se você for ver no eixo Y, você soma um somatório de todas as tarefas que tem que ser feito dentro daquela sprint. E no eixo X o dia da sprint, ou seja, à medida que passa os dias na sprint, o desejável é que você tenha menos horas para cumprir, ou seja, menos tarefas faltando naquela sprint. Então, por exemplo, se você pega aqui, esse gráfico aqui é um exemplo de uma sprint bem sucedida, que começou ali no primeiro dia 400 horas para implementar, só que a equipe foi trabalhando e aí essa quantidade de horas foi diminuindo, e sendo que no 14º dia restava apenas 35 horas para a equipe finalizar o sprint. Então, aqui é um exemplo de um sprint que todas as tarefas foram finalizadas, nenhuma precisou voltar para o Product Backlog, né? Tá, e essa parte de estimar o tamanho da história, como que é feita? Bom, a gente pode adotar o que é chamado de pontos da história, né? Os story points, que nada mais é do que um número inteiro que tenta quantificar qual é o tamanho daquela história, né? Então, você pode até imaginar mais ou menos assim, qual é que esse 8 aqui poderia pensar assim, 8 horas, tá? Então, para fazer essa história, eu gasto ali 8 horas mais ou menos para cadastrar um usuário. E, obviamente, né, gente, quanto maior o story point, mais horas, né, você gasta ali naquela tarefa. Então, por exemplo, a história de comentar perguntas e respostas, o story point foi 3. Então, a equipe decidiu que mais ou menos 3 ali de story point para ela. Então, quer dizer que ela é mais simples de ser feita do que cadastrar o usuário. Agora, a velocidade da equipe, como eu disse, vai depender de uma série de razões, né? Por exemplo, a experiência com a programação, o aprendizado, como que está o aprendizado de cada um naquele framework. Às vezes é um framework que você já usou em outra empresa, então você já tem uma familiaridade com aquilo, então geralmente você vai ser mais experiente e aí a equipe vai ter uma velocidade maior. Só que definir esse story point, ou seja, quanto que aquela história, a complexidade dela, isso é totalmente empírico, ou seja, é uma coisa baseada na experiência. Quanto mais vezes você trabalhar em diferentes tarefas nesse projeto, com aquele mesmo framework e tudo, você vai sabendo estimar mais ou menos quanto tempo que você gasta, qual é a complexidade daquilo, mas isso só vem com a experiência, tá? Então, por hoje é só. Então, até a próxima. Obrigado.